Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores, cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos em direto a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2. É um programa também pode ver em direto neste momento no Facebook, em diferido na televisão independente de Moçambique aos domingos, terças e quintas às 21 horas e pode vir nesta rádio também em repetição aos sábados às 12 e domingo às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Boa noite. Bem disposto para mais um programa. Absolutamente. E vamos começar este programa numa semana em que morreu o jornalista sul-africano Raymond Loh, o ícone de jornalismo e fundador do MISA. Foi um jornalista muito importante na África Austral, mas sobretudo nas lutas pela liberdade de imprensa na África do Sul. Teve uma notável longevidade, morreu com 92 anos, mas era uma pessoa extremamente afável, muito simpático, com um grande sentido de humor e trabalhou até ao fim da sua vida. Isto quando no nosso país há jornalistas que dizem que foram à reforma, o que eu até hoje ainda não percebi o que é que significa um jornalista reformar-se, mas o Raymond Loh morreu praticamente a trabalhar. E outra questão também interessante, acho que o termo correto é interessante, é que faleceu um dia após A morte da esposa. Ou seja, acho que tiveram pouco tempo de separação neste mundo dos terrenos, portanto juntaram-se lá onde se tiveram que juntar e, portanto, isto mostra de como o casal tinha esta grande ligação. Muito bem, Fernando Lima, hoje é um programa onde vamos olhar para o acordo do Conselho Constitucional, vamos olhar também para a renúncia do respectivo presidente, Hermenegildo Gamido, e também para todo o processo eleitoral que neste momento já está na sua pré-campanha. Mas antes disso, Fernando Lima, vamos ao seu facto de semana, acesso das mulheres à educação. A questão das mulheres, o desenvolvimento e a educação é um tema recorrente aqui no nosso programa. Esta semana houve uma conferência em Moçambique, uma conferência internacional sobre o desenvolvimento da rapariga. Eu não gosto deste termo da rapariga, mas é o termo que é utilizado, o jargão da Unicef. Eu ainda sou daquele tempo que havia uma canção que diziam que um homem chamado de rapaz e uma mulher chamada de rapariga. Então, tenho alguns problemas sobre as raparigas. Portanto, quando muito podem ser jovens mulheres, mas basicamente é um problema de mulheres, no acesso à educação, e as questões do acesso à educação das mulheres, claro que bloqueiam depois todo o desenvolvimento intelectual da mulher e, em última análise, o acesso da mulher ao poder. Nós vimos há 2 semanas atrás como o governo sul-africano, e eu tiro o chapéu ao governo sul-africano, que conseguiu constituir um governo de paridade, de 50% homens, 50% mulheres. E tenho a certeza que as mulheres não chegaram ao governo por paternalismo, tipo União Soviética e Bloco de Leste. Ou equilíbrio de género. Equilíbrio de género, ou mesmo, de forma mais controversa, toda a questão da ação afirmativa, ou em português, a discriminação positiva. Portanto, são mulheres capazes, mulheres que podem desempenhar estas tarefas ministeriais, tal e qual outras pessoas. Aliás, por exemplo, o governo sul-africano, o anterior ministro da Justiça, era um invisual. E isto não o impediu de ser ministro da Justiça. Portanto, tudo que são impedimentos para as mulheres desenvolverem as suas capacidades e terem acesso à educação tem que ser batalhas permanentes do governo de Moçambique e de todos os lobbies de pressão, dos grupos de pressão e de promoção das mulheres. E esta conferência constatou algo que é chocante, ou seja, 9 em cada 10
crianças do sexo feminino conseguem ir à escola primária, mas só uma dessas crianças consegue chegar não, à escola secundária, o que é extremamente preocupante. Claro que também agora está na moda falar-se de gravidez precoce e de casamentos prematuros. Sem dúvida, e é incontornável que isto são causas de marginalização das crianças, das jovens, mas há muitos outros fatores. Há alguns anos atrás, alguns programas internacionais estabeleceram, por exemplo, pequeno almoço e lanche nas escolas. Porquê? Exatamente para, no campo, darem um sinal às famílias de que era importante deixarem ir as crianças e, sobretudo, deixarem ir as crianças do sexo feminino à escola, portanto, sem andarem com palestras de emancipação das jovens, para que isto fosse um incentivo, ou seja, é menos uma boca que eu tenho em casa, porque essa boca vai à escola e lá na escola é alimentada. Portanto, porquê? Porque também as crianças são mão de obra nas famílias, desde a pastorícia, a agricultura, enfim, uma série de tarefas, outras tarefas domésticas. Há muito que ocupar as crianças e isso faz com que as crianças sejam afastadas da escola. Portanto, tudo que sejam ações para permitir igual acesso de homens e mulheres à escola é extremamente importante. E isto significa também lutar contra o preconceito, lutar contra o tradicionalismo, coisificar a mulher, porque muitas vezes nós temos discursos dúbios. Por um lado falamos de emancipação da mulher, mas depois, quando há a presidência aberta, as mulheres é que estão lá a servir as refeições, ou naquela frase muito feliz do Adriano Novunga, as nossas mães estão para receber os dirigentes e para dançar para os dirigentes. Portanto, há tempo para dançar, há tempo para servir refeições, mas tem que haver, sobretudo, tempo para que as mulheres vão à escola e possam competir nos postos de trabalho, nos postos de poder e de liderança em pé de igualdade com a outra componente social e da sociedade moçambicana, que são os jovens. Mas há também alguns setores que argumentam que este equilibrar da balança não pode ser à custa do rapaz. Eu sei, por isso mesmo aqui eu falei dos tradicionalistas. Há muitos outros argumentos mais, com o conservadorismo que de algum modo se apossou das estruturas dos partidos políticos, nomeadamente do próprio Partido Frelimo, que tem alguns problemas com as suas bandeiras tradicionais, e a questão da emancipação da mulher tem sido uma bandeira tradicional da Frelimo, mas nas últimas décadas, com a viragem à direita no próprio Partido Frelimo, isto possibilitou que as barreiras contra as mulheres, que a coisificação da mulher se desenvolvesse de uma forma muito mais agressiva, e que as mulheres exatamente tivessem um papel muito mais simbólico. Não obstante, e em termos africanos, Moçambique está claramente, e claro, com exceções da África do Sul. E exatamente porque que a África do Sul está à frente de Moçambique? Porque exatamente as lutas das mulheres, as lutas das organizações políticas de homens e de mulheres possibilitam que isto aconteça. Portanto, esta luta não pode de modo algum ser abandonada, para que as mulheres estejam na frente de batalha. Isto parece assim um pouco panfletário, mas os perigos,
os adversários, os elementos hostis que vêm sempre usar a capa da tradição, das nossas tradições africanas, para passar as mulheres para trás. Muito bem, Fernando Lima, vamos agora olhar para o acórdão do Conselho Constitucional, depois do Ministério da Economia e Finanças ter divulgado, sexta-feira passada, um comunicado anunciando que chegou a um novo acordo com os credores dos títulos de Ematum. Terça-feira é libertado pelo Conselho Constitucional um acordo que declara a nulidade dos empréstimos de Ematum. Num primeiro momento, Fernando Lima, como é que olha para este acordo? Bem, acho que já estamos um bocadinho no rescaldo do primeiro momento. E o primeiro momento, claro, foi um grande momento de euforia em todo o país. Penso eu, sentiu-se essa euforia, porque foi uma luta de vários anos, podemos dizer, nos últimos 3 anos, toda a questão das dívidas ocultas ocupou uma parte significativa da agenda política da sociedade civil, sobretudo, mas também da oposição em Moçambique, e, portanto, o acórdão do Conselho Constitucional dá claramente a vitória e a razão a essas mesmas organizações. Por outro lado, estabelece que o anterior governo agiu mal e agiu a arrepio da lei. E isto é muito importante porque nos tentaram convencer durante muito tempo que eles eram os grandes patriotas e que estavam a fazer tudo isto em defesa do povo moçambicano. Ora, o povo moçambicano, claramente, e nem sequer é controverso, foi muito, muito prejudicado com toda esta questão por causa das dificuldades económicas por que o país passa e que, portanto, toda esta dificuldade enquanto país depois é repassada para cada cidadão individualmente. Ora, no entanto, já estamos naquele momento de rescaldo que já passamos a euforia de terça-feira. O acórdão tem data... No momento mais frio. Exato. O acórdão tem data de 3, mas basicamente as notícias sobre o acórdão começaram a circular ao princípio da noite de terça-feira, 4 de junho. E aqui colocam-se várias questões. Pelas declarações, não tão em público, mas numa reunião com a sociedade civil do ministro Malayan, e também pelas declarações do próprio presidente Nyusi, se percebe que não há ainda uma perspectiva muito clara pós-acórdão do Conselho Constitucional. Por outro lado, também há opiniões diversas no Fórum Internacional sobre esta decisão do Conselho Constitucional e, nomeadamente, dos credores. Portanto, numa primeira análise, podemos dizer que vai haver claramente uma batalha legal complicada, que exige alguma sofisticação, e, nomeadamente, para se estudar da legitimidade destas decisões do Conselho Constitucional serem aplicados no exterior. Esta é uma questão incontornável. Mas, por outro lado, em Moçambique, estas decisões do Conselho Constitucional devem ser de cumprimento obrigatório para as instituições moçambicanas. Ora, em termos muito práticos e muito objetivos, o governo de Moçambique é o interface local para o diálogo com o exterior sobre estas dívidas, nomeadamente com os credores. Como é que fica o governo em relação a uma decisão do Conselho Constitucional? Contorna, por causa das obrigações internacionais, tem que respeitar os acordos internacionais, fica difícil, e aqui há várias interpretações. Depois, há uma componente também muito, muito importante. Qual vai ser a reação do Fundo Monetário Internacional em relação a esta resolução?
Porquê o Fundo Monetário Internacional? Porque o Fundo Monetário está a jogar um papel-chave no regresso de Moçambique aos mercados e à normalização da relação de Moçambique com os doadores internacionais. Logo, uma sinalética positiva ou negativa do FMI será extremamente importante em relação a estes dois tabuleiros muito, muito significativos, os doadores internacionais e os mercados. Portanto, é cedo, é extemporâneo ainda sabemos mais ou menos os cenários que se avizinham, nomeadamente. Poderão haver outras batalhas, nomeadamente, ok, vocês não pagam, são caloteiros, vamos vos meter no tribunal porque vocês não estão a honrar as dívidas. Aí Moçambique pode dizer, pois é verdade, não estamos a pagar, mas não estamos a pagar porque esses empréstimos foram concedidos em circunstâncias anómalas, nomeadamente, esses bancos não fizeram o seu trabalho, não respeitaram as leis moçambicanas, portanto, não obstante estes empréstimos terem sido honrados com garantias por parte do governo, terem sido honrados com garantias de titulares de cargos políticos do governo de Moçambique, ambos estiveram em contravenção à lei da altura, nomeadamente violando os pareceres ou a ausência de pareceres da Assembleia da República, nem sequer era um parecer, era uma autorização, e o parecer do Tribunal Administrativo. Restam ainda as questões que têm a ver, e estas são questões práticas, como ficam os bancos moçambicanos que contraíram, mas não só contraíram, como foram incentivados, para não usar uma palavra ainda mais agressiva, foram pressionados a assumir dívida e a comprar os títulos. Porque se tudo isto é nulo, significa aqueles títulos são lixo para os bancos. Dados os montantes envolvidos, isto tem problemas, tem implicações de contabilidade e de tesouraria, porque, em princípio, terão que ser declaradas imparidades sobre esses mesmos títulos. Portanto, há aqui várias variáveis que terão que ser consideradas. Para além, e este é mais um debate, não vou dizer académico, mas é importante abordar esta questão, que é: foi este um acórdão político ou foi este acórdão... Vamos para aí, Fernando Lima. O Conselho Constitucional levou 2 anos para produzir este acórdão, cuja a constitucionalidade era conhecida por todos nós. Olhando já para uma fotografia maior, nomeadamente negociações com credores, detenções de figuras ligadas às dívidas ocultas, esforços para trazer Manuel Chang para Moçambique. Vimos também que a Procuradoria-Geral da República começou a correr por Manuel Chang, é detido na África do Sul, e depois sai para o público a acusação de Nova Iorque. Este acordo não entra também neste grande jogo? Na minha leitura e na minha interpretação, e penso que não é um posicionamento especulativo, claramente faz tudo parte da mesma narrativa. Ou seja, aquilo que eu tenho argumentado e que temos aqui argumentado neste programa é que há digamos que um volte-face, ou há uma nova narrativa em relação a este capítulo do processo político moçambicano a partir de janeiro deste ano, quando o presidente Nyusi e os seus aliados no Partido Frelimo decidem passar, digamos, não sei se o termo correto é passar à ofensiva, mas imprimir uma outra dinâmica em relação ao processo. E é aí onde, como referiste, começam o processo da PGR, as prisões, as demarches, outras demarches internacionais,
uma condenação clara sobre as dívidas. Logo, o acórdão, que parecia que andava esquecido lá pelos gabinetes ou pelas gavetas do Conselho Constitucional, de repente salta também para a ribalta e complementariza toda esta narrativa pós-janeiro. Por isso é que eu digo que este acórdão é tão político ou mais político que os acórdãos do Samora Machel Júnior, do Venâncio Mondlane e outras deliberações do Conselho Constitucional que foram produzidas nas últimas eleições autárquicas que se realizaram em outubro do ano passado. Proíndicos e BAM também claramente vão seguir o mesmo caminho. A mesma argumentação. Eu penso que a argumentação é semelhante por motivos que ainda não tenho explicação. Penso que vi isto no Jornal de Savana desta semana. Aparentemente havia uma ideia de se fazer um acórdão único sobre as 3 empresas. Depois estes processos foram separados. O próprio presidente do Conselho Constitucional disse que os processos estão entregues. Logo, não é de esperar, ou seria muito surpreendente que viessem a ter um desfecho diferente do que em relação à Ematum, porque basicamente a diferença do endividamento da Proíndicos e da MAM é que, no caso destas 2 empresas, não houve emissão de títulos obrigacionistas, como houve no caso da Ematum. Mas houve também emissão de dívida, ou seja, os bancos emprestaram dinheiro a Moçambique para a constituição e desenvolvimento destas 2 empresas, mas depois repassaram estas dívidas a terceiros. E esta questão levanta outro problema de natureza civil, que é terceiros de boa-fé, ou seja, eu, investidor em Nova Iorque, que confiei plenamente que aqueles títulos eram limpos, comprei os títulos e agora, 3 anos depois, vejo que os títulos que eu comprei e que eu de boa-fé comprei serem declarados nulos. Ora, o nosso Código Civil, inclusivamente, diz que terceiros de boa-fé não podem ser prejudicados pela contratação de títulos móveis ou imóveis anteriores à declaração de nulidade. Ora, aqui está mais outro problema de natureza legal que terá que ser dirimido, digamos, nos próximos meses, em relação, e vai de algum modo de encontro a alguma da argumentação internacional que já começou a surgir, porque na maior parte da maior parte das situações, os credores precisam exatamente de pareceres jurídicos para se pronunciarem com mais propriedade sobre o acórdão do Conselho Constitucional. E também nos contratos de Ematum, a praça onde tem que se dirimir diferenças é a Praça de Londres. Exatamente, por isso mesmo que há esta situação a partir da sede de resolução de conflitos, que não é Moçambique, mas é Londres, e habitualmente nestes contratos internacionais é estabelecido exatamente qual é a praça ou qual é a lei que vai ser aplicada para a resolução de conflitos e de potenciais conflitos. Neste caso é a lei inglesa. Mas, como disse anteriormente, não há nenhuma contradição em relação a isso. O que fica complicado é como vai o governo moçambicano argumentar o seu caso quando, à partida, tem esta limitação
a partir daquilo que o Conselho Constitucional estabeleceu em relação ao negócio de Ematum e, eventualmente, aos negócios da Proíndicos e da MAM. Outro debate vai ser levantado também nas academias, nas faculdades de Direito, entre os juristas, que olham também este acordo como controverso. Alguns juristas defendem que o CCS devia restringir a constitucionalidade de actos normativos e não extrapolar a sua atuação para a declaração de nulidade. Ou seja, declarava a constitucionalidade da lei orçamentária e parava por aí. Exatamente. Aliás, não vai ser a posteriori. Começou imediatamente a publicação do acórdão. Portanto, vários juristas e juristas credenciados, e infelizmente nestes casos, e este é o país que temos, estes mesmos juristas não gostam de dar a cara por motivos óbvios, defendem que o parecer do Conselho Constitucional, na forma técnica como foi construído, extrapolou ou extravasou os poderes que são dados ao Conselho por força da própria Constituição. Ou seja, o Conselho Constitucional analisa a constitucionalidade de atos normativos. Isto quer dizer que se pronuncia sobre a constitucionalidade das leis. Ora, a questão da inclusão da dívida na Ematum na Conta Geral do Estado foi feita a partir de uma resolução. E esta interpretação é de que a resolução não é uma lei, logo não é um ato, não é um ato normativo, da mesma forma que uma garantia é uma declaração negocial, não é uma lei. Portanto, aquilo que deveria ter acontecido é o Conselho Constitucional, no âmbito do seu mandato, deveria-se ter pronunciado sobre a inconstitucionalidade da lei orçamental, porque a lei orçamental exatamente não acolhia estas dívidas. E era isto que deveria ter acontecido, e isto, eventualmente, também poderá ter criado outras convulsões no interior do próprio Conselho Constitucional. Ainda é cedo para sabermos tudo o que se passou no próprio Conselho Constitucional, mas quando há várias cabeças a pensar, claro que não temos nenhuma declaração de voto vencido, como já sucedeu em outras ocasiões, mas não me admiraria que este tipo de abordagem tenha provocado alguns pontos de interrogação dos próprios elementos do Conselho Constitucional. Quem renunciou no dia seguinte foi o próprio presidente, Hermenegildo Gamito, falando-lhe o timing, o momento que escolheu, um dia depois da publicação deste acordo, não deixa qualquer um com uma pulguinha por detrás da orelha, fertilizando o terreno para todo tipo de interpretações. São suficientes esses argumentos de fórum pessoal e idade? Bem, é assim. Eu conheço pessoalmente o Dr. Gamito há muitos anos. O Dr. Gamito, por quem tenho um enorme apreço, foi meu professor de faculdade, e também lhe conheço a sua forma de agir. Aliás, uma parte do processo de renúncia ele explicou em conferência de imprensa que já tinha falado com o Presidente da República, não agora, mas em fevereiro. Eu posso dizer, confirmar muito à vontade que estes factos são verídicos. Também considero que o Dr. Gamito não dá ponto sem nó, significa que é muito cauteloso nas suas tomadas de posição, e, portanto, melhor do que nós, o Dr. Gamito, quando ponderou sobre a sua renúncia, saberia que ao renunciar horas depois de ser divulgada
O o acórdão, que isto ia levantar pontos de interrogação. Não sabemos ainda, e eu não sei e não quero especular sobre essas interrogações, mas claramente, Francisco, o timing não é o timing correto. Por exemplo, se a idade da reforma é em setembro, qual é o problema de esperar 2 semanas, 3 semanas, um mês? O timing... Ou talvez o argumento é dar tempo para que o presidente nomeie uma outra Francisco, figura para se familiarizar com o processo eleitoral. O doutor Gamito anda na política e tem cabelos brancos muito antes de eu recolher o primeiro cabelo branco. Portanto, ele sabe estas coisas, até a sonhar, sabe como devem ser feitas estas coisas. Portanto, penso que eventualmente poderemos saber em breve o que catapultou esta tomada de posição do Dr. Gamito horas depois do acórdão, mas também horas depois da sua renúncia, um comunicado da Presidência da República a dizer foi mandado publicar, uma vez que o Presidente da República não tem que aceitar ou não aceitar. Portanto, estes dois atos precisam de ser complementarizados com outros factos e com outras investigações. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim da primeira parte deste programa. Agora vamos ao intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores, estamos de volta. A segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, só a última questão em relação a questões do acórdão e também a denúncia do Dr. Gamito. Tocamos um pouco ao de leve. Este acórdão foi celebrado como um exemplo de um país democrático, onde reina a separação de poderes. O próprio presidente, ontem no Conselho Constitucional, quando ia entregar a sua candidatura, também se referiu a isso. Bem, acho é um exagero. Não, há uma prática e acho que essa prática diz tudo. Um ato não dá para qualificar um regime, não dá para qualificar se há ou não separação de poderes. Façamos uma análise do que sucedeu ao longo dos últimos 12 meses para não recuarmos muito. E a folha de serviços dos tribunais e do Conselho Constitucional não é uma folha isenta. Portanto, eu compreendo que os propagandistas do regime tenham esta amnésia e venham dizer estas coisas, mas isso não é verdade. Muito bem, vamos a um outro tema, que é já a apresentação de candidatura de Filipe Nunes, candidato da Frelimo, num movimento sem precedentes. Há 4 meses das eleições, a Frelimo apresentou a candidatura do seu candidato Filipe Nunes ao Conselho Constitucional, na presença do candidato. O mandatário, o nosso ordenamento manda dizer que o mandatário é que faz esse papel. O próprio esteve lá com toda a máquina e o aparato do Estado. Isto não é problemático, Fernando Lima. Estamos a falar de um presidente que saiu de uma província exatamente para cumprir esta pequena agenda e voltou de novo a retomar as suas presidências abertas. Problemático não é, mas penso que faz parte de uma estratégia de campanha. Ou seja, por um lado, dizer este é o nosso líder incontestável, é o nosso candidato incontestável, é tão candidato e é tão forte e tão dinâmico que até sai de uma província, vem apresentar a sua candidatura, está presente ele próprio, não manda alguém representá-lo e horas depois sai para uma terceira província para continuar uma visita de trabalho. Portanto, claramente há aqui uma mensagem. Mas esse exercício todo não está a usar meios partidários, são meios do Estado. Aí é outro debate, e é importante ver a legislação
legislação em vigor sobre isso. E comparar as próprias práticas moçambicanas com outras práticas internacionais. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando se debate essas questões, diz-se que o regime presidencial norte-americano tem o seu toque de monarquia. Portanto, o presidente, enquanto investido dos seus poderes presidenciais, tem o direito de usar todos os meios ao seu dispor. Ou seja, o facto de ser o presidente não o pode levar a relaxar meios de segurança, meios de proteção, meios de transporte que estão ao seu dispor enquanto chefe de Estado norte-americano. Não sei se este é se em termos legais é exatamente assim que é interpretado, que são interpretados os poderes que estão atribuídos ao Presidente da República, mas é pelo menos claramente esta a prática. Ou seja, mesmo que o Presidente compareça numa festa de aniversário ou num casamento, não obstante, eventualmente poderá não levar um carro que tem a bandeira, as insígnias da Presidência da República, mas a segurança, as comunicações, os transportes são exatamente os transportes que estão alocados ao Presidente da República, que foi participar num batizado, num xigian ou noutra cerimónia que não tem nada a ver com a Presidência da República. Isto dentro deste princípio que o facto de o Presidente estar na rua, não obstante, enquanto figura privada, não o deve privar de meios que garantam a sua segurança. E, Francisco, aqui sabemos como é elástica esta compreensão e esta percepção do que é segurança, do que é proteção em relação ao chefe de Estado. Seria muito mais problemático, ou é muito mais problemático, por exemplo, os meios alocados à esposa do Presidente da República, a forma como muitas vezes são projetadas estas visitas da esposa do chefe de Estado, que não foi eleita, não é um cargo público e, no entanto, muitas vezes faz paralisar governos provinciais porque Sua Excelência está a visitar uma província. Vimos também um grande aparato quando o Presidente esteve a visitar Gaza, com grande mobilização para uma reunião partidária, e também aqui quando foi apresentar a sua candidatura. E também em Sofala, quando foi à reunião de doadores. As ruas, tudo fechado. Aliado também ao facto de o Savana noticia esta semana o governo não ter aprovado, por exemplo, a acreditação de uma organização intergovernamental, ou IDEA, que pretendia apoiar toda a observação eleitoral. Isso não se gera momentos difíceis, não se gera complicações nas várias frentes nas eleições de outubro? Claramente é assim. Toda esta azáfama, toda esta manifestação, e juntando a digamos, esses problemas no recebimento eleitoral que tivemos. Sim. Toda esta manifestação de força e de pujança do candidato Frelimo, já nesta fase, chamemos-lhe de pré-campanha, demonstra que é necessário, é uma frase feita, consolidar as bases, consolidar a popularidade do candidato, expor o candidato o mais possível às bases nas províncias, para tornar, digamos, a questão deste candidato e deste partido em particular um facto incontornável e indiscutível. Por outro lado, isto, e usando todos os meios que estão ao dispor do chefe de Estado, dá um grande avanço em termos de propaganda a este candidato deste partido, mas habitualmente também é assim em termos internacionais em relação a todos os candidatos que concorrem
a partir do próprio Palácio Presidencial, por isso que é habitualmente muito difícil os presidentes serem afastados ao fim do primeiro mandato. Claro que Moçambique está dentro daqueles países em que circunstâncias muito particulares ensombraram o primeiro mandato deste presidente e, portanto, há um grande nível de impopularidade em relação a este governo, em relação ao próprio Partido Frelimo, e também por isso a que o governo e o Partido Frelimo estão neste momento, nesta, digamos, campanha cruzada para, de algum modo, se tentarem reabilitar, nomeadamente em relação, às chamadas dívidas ocultas, 2, conseguir-se um acordo de paz antes de outubro, que será claramente um grande trunfo, mais que um trunfo do Ossuf Momad, será um grande trunfo para o presidente Nyusi, uma vez que toda a propaganda não faz do líder da Renamo e do presidente Nyusi os obreiros desse acordo de paz, mas é sempre, os pratos da balança são sempre apresentados em desequilíbrio, em que é o presidente da República que está a fazer o forcing para que se alcance a paz em Moçambique, e de algum modo o líder da Renamo vai a reboque dessa mesma ambição de se alcançar a paz. Vamos olhar um pouco também para questões de orçamento eleitoral. Um dos argumentos é que como é que a oposição está sempre a reclamar fraude, se também está representada dentro dos órgãos eleitorais, do CNE e STAI, isto no quadro de uma das exigências da Renamo na altura, o falecido líder Afonso Dhlakama, que pressionou para isso. Bem, eu vejo esta questão em 2 vetores diferentes. Um vetor porque a oposição, depois de ter conquistado estes assentos nos 2 órgãos, em 2 órgãos estratégicos em relação às eleições, depois, em termos práticos, tem feito muito aquilo que se chama Jobs for the Boys, ou seja, atribuir lugares à sua clientela política. E isto, muitas vezes, entra em contradição com a competência necessária que estas pessoas têm, não tanto ao nível central, mas sobretudo ao nível de distrito e ao nível provincial. Este é um ponto, e sobre isto só a própria oposição a que se tem a lamentar. Muito embora eu acho que é importante o argumento da votação em que a oposição está sistematicamente em desvantagem. Mas, atenção, não é do meu conhecimento que para se mandar as brigadas para os distritos, para as localidades, para os postos de recenseamento, seja necessária uma votação para dizer que vai a esta localidade e não vai àquela localidade. Claramente, a Frelimo e os seus aliados no aparelho de Estado, porque nas localidades, nas administrações, nas províncias, uma parte do recenseamento é feito com um grande apoio das administrações locais. Portanto, a máquina da Frelimo e do aparelho de Estado é muito mais sofisticada do que a máquina da oposição. Acompanhamos neste recenseamento eleitoral que pessoas da oposição com larga experiência em processos de recenseamento, em processos eleitorais, por exemplo, na Zambésia, ficaram bloqueados por falta de gasolina. Basicamente, a Comissão Provincial disse, bem, estamos com problemas de orçamento. Não, temos problemas orçamentais, são públicos, são conhecidos, estamos a executar este programa com graves dificuldades orçamentais, portanto, essas vossas pretensões de irem à localidade X, Y e Z não podem ser cumpridas porque não temos meios, portanto, fiquem aqui no hotel
a gozar das delícias da cidade de Climane. Este é um pequeno exemplo, mas na prática há muitos outros exemplos. E assim, é impossível a oposição estar em todo o lado para constatar de todas as falcatruas que sejam cometidas. Consegue-se detectar aqui e ali que uma criança foi registada, que este processo controverso das duas testemunhas se transforme num expediente habitual, mas é humanamente impossível se houver uma deliberada intenção de cometer a fraude, de avançar para a irregularidade, como parece ter sido o caso de Gaza. E eu digo como parece ter sido o caso de Gaza porque pessoas com autoridade em matéria de recenseamento, de demografia, de censo populacional, vieram ao público levantar dúvidas sobre a forma como estes números de Gaza foram apresentados. Portanto, é verdade sim que a oposição tem as suas limitações, pode fazer mais, é vítima dos seus próprios erros, mas é impossível à oposição, ou seja, no meu entender, há uma máquina do STAI, sim, é verdade que tem lá pessoas da oposição, mas claramente toda a máquina e o músculo do aparelho de Estado que está lá dentro é muito mais forte. Mas não sei se este problema já está ultrapassado, mas até não há muito tempo atrás os próprios técnicos informáticos que eram trazidos da oposição, acontecia-lhes o mesmo que aquela anedota do astronauta búlgaro que ficava sempre com as mãos roxas porque os astronautas soviéticos não deixavam eles mexer nos manípulos do foguetão. Portanto, parece que os técnicos da oposição também sofrem do mesmo síndrome e não podem mexer nos computadores porque os outros técnicos não deixam. Portanto, em situações dessas, se quiséssemos ser transparentes, e aqui a transparência não combina com esta luta contra o tempo que estamos a fazer para chegar a outubro e cumprir o calendário, devia ser feita uma auditoria séria a determinados processos, nomeadamente o processo de Gaza, onde parece que vai haver 9 vacaturas extras para deputados numa província que até agora só elegeu deputados de um partido apenas, o Partido Frelimo. Vamos fechar esse tema. Fernando Lima também entrou na geografia eleitoral dos novos partidos, Podemos e a Nova Democracia, ND. São dois novos autores que vêm acrescentar valor. Fernando Lima, ou também acha que apenas irão ajudar a dispersar votos da oposição, e quem ganha com isto, claramente, o Partido Frelimo? Eu acho que à partida ambos os partidos são uma lufada de frescura no nosso panorama político e no nosso panorama político-partidário. Portanto, são partidos que têm potencial em termos eleitorais porque podem captar a simpatia da franja jovem. A franja jovem é determinante nos nossos processos eleitorais. Portanto, em termos de apelo, o potencial está lá. Mas também podem ser um equívoco. Se as mensagens não forem as apropriadas, se não tiverem carisma nos candidatos, nos líderes, ou seja, há muitos fatores que contam aqui. E à partida também, eu penso que o MDM e também o Partido Frelimo devem olhar com alguma preocupação o aparecimento destes novos partidos, porque podem exatamente começarem a conflituar com o potencial eleitorado jovem,
do MDM, e sabemos do apelo do MDM numa determinada fase. Não sei se mantém este apelo do MDM em relação aos jovens, mas a manter-se o apelo, estes dois novos partidos podem roer este eleitorado do MDM e também ao eleitorado jovem do Partido Frelimo. Eu lembro-me que nas últimas eleições gerais e também, não nestas, mas nas outras eleições autárquicas, o pavor do Partido Frelimo não era a Renamo, era exatamente o MDM, porque o MDM tinha um grande apelo entre os jovens e entre os jovens letrados dos centros urbanos. Então, digamos que a Renamo foge um pouco a esta equação, porque o seu eleitorado está muito mais cativo, é habitualmente um eleitorado rural, é um eleitorado de baixa renda, de baixa escolaridade, portanto, não fica tão excitado com o aparecimento destes novos atores. Por outro lado, e é incontornável estas questões, são dois partidos que também são reconhecidos como partidos a partir de Maputo, passa a expressão. Logo, terão que fazer algo de extraordinário para cativarem eleitorados fora da esfera de Maputo, por exemplo, não se colocou a MDM, porque a sua base de poder claramente é o centro de Moçambique, e que teve também este exponencial muito grande por causa dos candidatos que conseguiu apresentar aqui no Sul. Maputo é a cidade mais cosmopolita de Moçambique, e depois com bons candidatos, como foi o caso da Zambésia. Muito bem, Fernando Lima, vamos fechar agora com a conferência de doadores da Beira. Temos 4-5 minutos. 1,2 mil milhões entre novos e velhos anúncios. Foi o dinheiro angariado na conferência de doadores da Beira. Um número modesto para quem queria 3,2 mil milhões. É um número muito modesto, e o cenário da Beira não foi substancialmente diferente do cenário que nós antecipámos aqui no programa, ou seja, muito pouca excitação e entusiasmo por quem tem os poderes de abrir os cordões à Bolsa, o que confirma que Moçambique continua a não estar nas boas graças da comunidade internacional. Mas isso são as dívidas ocultas a fazer das suas também. Todo o processo das dívidas ocultas e tudo que está à volta, portanto, a resistência de Moçambique em reagir às questões das dívidas ocultas, em reagir positivamente aos apelos da comunidade internacional, em reagir positivamente àquilo que tem sido, vamos dizer, os conselhos do Fundo Monetário Internacional. Portanto, há um acumular de fatores que justifica ou que tipifica esta antipatia dos doadores em relação a Moçambique. Claro que houve este cenário importante e espetacular da ajuda internacional que caracterizou as semanas seguintes ao ciclone Idai. A comunidade internacional foi de facto inexcedível nos apoios que deu a Moçambique, nas equipas, na qualidade técnica que deu às equipas que vieram a Moçambique. Só para lembrar, os hospitais de campanha, as equipas que fizeram purificação de água. Até se chegou ao ponto de meios logísticos no valor de vários milhões de dólares para auxiliar toda a operação de desembarque desses mesmos meios no aeroporto da Beira, que não tinha capacidade para fazer o desembaraço desses auxílios internacionais. Mas
todo esse equipamento não regressou aos países de origem, foi doado à cidade da Beira ou às instituições competentes da cidade da Beira, nomeadamente este equipamento de manuseamento aeroportuário. Fim desta fase inicial da operação de apoio, quer-me parecer que as agências de desenvolvimento, os países doadores voltaram ao seu modo anterior, que é um modo extremamente cauteloso, eu diria cínico, em relação... E o presidente apelava insistentemente para a necessidade de se honrar os compromissos. Corremos o risco também deste dinheiro, destes 1,2 mil milhões de dinheiro, o dinheiro fresco que foi prometido não chegar. Eu compreendo o apelo do presidente, e o forcing do presidente é um forcing correto, ou seja, não estamos aqui perante um cenário da Branca de Neve disfarçada de comunidade doadora e depois o lobo mau, o governo de Moçambique. Ou seja, os doadores têm as suas táticas, as suas formas, por exemplo, de inflacionar números. Se formos ver, e eu vi a peça do jornal Savana, não ficamos muito claros o que é novo, o que é velho, o que corresponde àquilo que já está orçamentado como auxílio a Moçambique, ou que é completamente novo para auxílio a Moçambique, quando nós sabemos que todos os países, sobretudo as grandes economias, têm fundos de contingência que são exatamente, e como o próprio nome indica, são acionados como contingência. Mas há todos os artifícios, por exemplo, os aviões que são usados para transportar ajuda humanitária. Os custos com esses aviões são debitados, são contabilizados como ajuda. É verdade, sim, são ajuda, mas já estão ali contabilizados. Por exemplo, é espetacular que o governo português fretou 2, 3 aeronaves para trazer auxílio a Moçambique. Cada um daqueles voos custou $300 mil. 3 voos são $1 milhão de dólares. Ora, $1 milhão de dólares foram contabilizados no aluguer de aviões, ou seja, não veio com items necessários à ajuda humanitária. Mas, muitas vezes, os items, as coisas que vêm nesses aviões, e isto também foi um apelo das autoridades moçambicanas, e quer-me parecer um apelo correto, por favor, não venham a Moçambique com coisas que existem no mercado local. Se não existem na Beira, ou se não existem momentaneamente na Beira, existem em noutros mercados. Existem em Tete, em Nampula, em Climane, em Maputo, e por isso mesmo que foi fundamental ter-se reabilitado num prazo, eu diria quase o recorde, a N6, ou seja, a estrada que liga Moçambique não só ao Zimbábue, mas que liga Moçambique, que liga a Beira ao resto do país através do nó do enxoque. Portanto, há mensagens muito corretas que foram expressas pelas autoridades moçambicanas, mas a comunidade doadora fez um pouco o papel de que estava distraída em relação a esses apelos. Por outro lado, há também um fator muito importante a considerar. Se estes desembolsos forem concedidos rapidamente no ano fiscal de 2019, isto é extremamente importante para tentar, de algum modo, servir de almofada de conforto à perda de valores da construção do nosso PIB. Ajuda nas contas da contabilidade pública, ajuda também no equilíbrio do próprio Metical, uma vez que nós vimos como o Metical começou há um mês atrás a resvalar e a caminhar
para os 65 meticais, quando, aparentemente, porque começaram a entrar os dinheiros do FMI, entraram também dinheiros adicionais relacionados com os projetos de petróleo, o metical começou a estabilizar e agora está mais próximo dos 60 do que dos 65. Esta semana estava ao nível de pouco mais de 61 meticais. Portanto, estes desembolsos, e os desembolsos virão, em princípio, via Banco de Moçambique, também são importantes para as nossas finanças públicas. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos com algum detalhe para o acórdão do Conselho Constitucional que anula as dívidas de Ematum. Olhamos também para a renúncia do prospectivo presidente Hermenegildo Camilo e todo o processo eleitoral que vai culminar com as eleições de 15 de outubro. Eu sou Francisco Carmona. André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.